Olá, vamos falar hoje aqui sobre sucesso. Existem segredos para o sucesso? Né? Eu vou falar sobre os 7 princípios para o sucesso. Levando aqui para o lado das finanças pessoais, do lado das realizações, o que é importante ter, então, dentro das nossas observações, do ponto de vista de que isto representa, então, etapas para você conquistar o sucesso naquilo que você deseja. Bom, os 7 princípios, em seguida eu falo sobre ele, mas lembre, antes de eu ainda começar, os princípios do sucesso, na verdade, são equivalentes a você realizar coisas assim bem simples, como, por exemplo, um exemplo doméstico, como fazer um bolo. Você vai ter os ingredientes, você vai ter um processo que é como misturá-lo e depois você tem o cozimento e o resultado disso, então, vai ser o que chamamos de sucesso. Vale essa forma de pensar para todas as coisas que nós desejamos, né? Ou as coisas que nós buscamos. Então, só para ilustrar um pouquinho mais do que eu falei, do que é esses princípios, né? Princípios é aquilo que está antes de que tudo aconteça, ou seja, aquilo que nos move para a ação. Mas eu vou especificar em 7 partes bem interessantes que, se você prestar atenção, tenho certeza que vai fazer uma diferença no seu dia a dia já de imediato, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, tá? Dá o seu like, comente, compartilhe. Me siga também no Instagram e conheça mais na minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro, e aproveita também e veja nos links meus programas de mentoria dentro da área de finanças e desenvolvimento pessoal. Muito bem, então vamos separar, como eu falei, em 7 partes. Tá? A primeira delas é metas claras. Tá? Metas claras, na verdade, tem a ver com uma importância de você colocar, então, bem especificamente, um objetivo. Por exemplo, no futebol, a meta dos competidores é colocar a bola na rede. Tá? Então, isso que vai fazer a diferença no resultado final. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O cérebro, nosso cérebro, precisa de imagens. Você tem que criar uma imagem específica do que é essa sua meta. Ou seja, para ser clara, precisa ter, então, essa especificidade. Bom, então, defina aquilo que você quer alcançar com uma precisão nesse sentido. Outro ponto importante é que o cérebro, então, precisa de imagem e o nosso subconsciente, tá? Ele também não consegue visualizar, criar imagens ou, enfim, trabalhar em coisas que têm um sentido vago. Ou seja, desejar, por exemplo, alcançar uma quantia de dinheiro de X valor em 6 meses ou em 12 meses, enfim, se você não especificar exatamente o que é, o seu subconsciente, que é aquele mecanismo automático que leva você digamos, impulsiona você para as ações e a parte mais de realização, do fazer, se você não tiver isso, ele não vai conseguir ler. Então, o sentido de ir para frente nas próximas etapas não acontece. Então, por isso da importância de ter metas claras, específicas, para que esse mecanismo todo funcione. É o processo, usando a metáfora do bolo. Tá? Então, sobre metas, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que, então, no segmento, depois que você tem as metas, você tem que fazer, então, um plano. Então, o plano precede, a meta precede o plano. Então, primeiro você define a meta, depois você tem que fazer um plano. O que é um plano? Né? Um plano é como você vai, então, conduzir essa sua meta. Como você vai elaborar as partes do acontecimento nos próximos meses, nos próximos anos. Bom, alguns aspectos importantes de um plano é ele ser flexível. Tá? Ou seja, você vai movimentá-lo, você definiu qual é esse objetivo, você vai movimentá-lo ajustando no seu movimento, como quem dirige um automóvel. De forma imperceptível, nós fazemos movimentos de conduzir para um lado para o outro sem perceber. E um plano, com movimentos maiores ou não, você tem que fazer, então, um bom plano tem que ter essa flexibilidade. Outra coisa importante num plano, nesse plano definido, das ações que você vai fazer, você tem que ter ali indicadores que vão marcando como é que você está indo.
Como é que é essa sua evolução nesse seu andamento, tá? Então, no final, tem uma frase importante que diz o seguinte: se você fracassa em planejar, você planeja fracassar. Tá? Essa é uma frase antiga, mas tem a ver com a importância do plano, de ter um planejamento de vida. Tá? É o como chegar lá, ou seja, você definiu o que você quer e aqui você trabalha o como fazer para chegar lá. Tá? Bom, terceiro então princípio. Nós vimos os dois, vamos para o terceiro, que chama-se confiança. Bom, em latim, confiança significa fé em alguma coisa. Tá? Então, isso é confiança. A sua confiança é importante, porque ela tem um aspecto inspirador. Você vai se inspirar para aquilo que você está buscando. Então, isso tem que ser mantido com esse espírito de motivação. E uma coisa importante nesse aspecto, e que tem muitas falhas com as pessoas, é a dificuldade de lembrar aqueles êxitos, aqueles pequenos feitos que você vai acumulando durante a vida. Ou seja, pare agora para pensar, ou no final do vídeo, e anote se for o caso, todas as coisas que você se sentiu feliz, realizado, que já passaram. Tá? Pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido há alguns anos. São memórias de feitos e êxitos que você alcançou e que vão fazer com que você então tenha esse espírito de confiança para essa meta de hoje, para esse objetivo de hoje, que você está visualizando para o futuro. Tá? Bom, sinta-se orgulhoso, então, de quem você é. Você vai ver essas imagens e se sinta orgulhoso. Tá bom? Bom, esse então é o terceiro princípio. O quarto princípio que eu anotei é bastante comum, é não ter medo do fracasso. O medo é um grande inimigo de todos, né? E assim, alguns aspectos do medo é que, de modo geral, na verdade, digamos assim, a vivência no presente de algo que não existe. Tá? Então, é vivenciar algo que não existe. É a preocupação, em outras palavras, por alguma coisa que pode acontecer. Mas, nesse momento, isso não existe. Talvez até possa complicar e venha a existir se você continuar pensando. É o processo de criação negativa. Né? Então, não ter medo do fracasso. Importante nisso que quando você tiver, por exemplo, e acontecer no seu processo de uma coisa não dar certo, deu errado, pense que esse pequeno fracasso, ou grande, ele possa significar então o início de um outro ciclo, ou de um novo ciclo, e não o final. Então, quando se pensa dentro de uma projeção de realização, você pensa, bom, se deu errado, acabou. Não. Os grandes gênios pensaram diferente, né? Imagine se fosse desistir nos primeiros momentos que as coisas começaram a dar errado, até dar certo. O caso mais famoso de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes e sempre achou que aquilo não foi falha, foi na verdade uma experiência para aprimorar o próximo passo. Bom, examine então o que você quer e siga em frente. Bom, ok? Bom, então esse foi o quarto princípio. Vamos andando aí, vai anotando e vai então fazendo as suas percepções de como é que você está dentro desses pensamentos. Objetivo, tá? O quinto então princípio é objetivo, ter objetivo. O que é um objetivo? Bom, a meta é algo mais específico. O objetivo é algo que tem um significado, tá? Você tem um significado maior, ou seja, ele é maior do que a meta. A meta é um alvo e o objetivo é algo maior, que tem um significado. E o que é significado? É algo que faz com que você visualize os benefícios que você vai ter desse seu trabalho. Você então tem lá o objetivo com a visão dos benefícios que fazem você se sentir então inspirado, motivado. E vale mais um ponto importante, não só você, ele se torna um objetivo com grandes chances, com maiores chances de realização, se além de você ser beneficiado, ter benefícios, você gere ganhos para outras pessoas, tá? Então, você vai alcançar então essas coisas boas também para outras pessoas. Então, o objetivo é algo com significado, que está junto com a sua meta. A meta é o que você vai fazer e o objetivo é o benefício que você vai ter e envolvendo outras pessoas.
Sexto princípio, então, para o sucesso naquilo que você deseja, e aí leve para cada área da sua vida. Escolha uma, por exemplo, a financeira, se você estiver, por exemplo, vendo esse vídeo, buscando algo nesse sentido, ou profissional, enfim, mas vale para todas essas áreas. O sexto princípio é o compromisso. Tá? Compromisso. Muito simples, né? É fazer aquilo que nós prometemos fazer. Isso é compromisso. Se você fez uma combinação de almoçar com alguém, de fazer um determinado trabalho, você precisa levar a sério isso até que isso se concretize e não dar desculpas por eventuais, digamos, desvios que aconteçam com o tempo, com, sei lá, com perturbações qualquer. Você tem que fazer a sua parte. Isso é compromisso. E todas essas coisas são importantes dentro desse espírito de chegar a um resultado final. Muito comum a gente ver depoimentos de pessoas do meio esportivo, os campeões, e que, se for olhar a biografia, tem esses princípios que eu estou falando lá embutidos na cabeça de cada um deles, dos grandes conquistadores. Bom, estar comprometido então com a meta, em outras palavras, significa o seguinte: o compromisso: estar comprometido com a meta, estar comprometido com o plano e estar comprometido consigo mesmo, tá? Com a meta, com um plano e consigo mesmo, né? É um alinhamento. E por fim, o sétimo princípio é da comemoração, da celebração. Aí tem outra falha também bastante comum nas pessoas. É comum ver as pessoas vibrando e comemorando no futebol, por exemplo, a vitória, um gol, enfim. E as suas realizações, você comemora também? Bom, aí vem a importância de ficar atento a isso, porque você, quando comemora algo do seu dia a dia, já falei um pouco num outro item, que tem uma correlação também, da confiança, agora falando da comemoração, você aumenta a sua força de autoestima, você se incorpora isso no sentido assim de merecimento, de sucesso, de equivalente ao que você percebe, aquilo que você sente, por exemplo, em relação aos outros, sinta em relação a você. Tá? Aproveita e lembra também, agora repetindo, aquilo que fez você se sentir bem e que você deixou de comemorar. E fique atento para que todas as pequenas coisas, por exemplo, você teve um ganho, um benefício que você não esperava, ou você está conseguindo chegar no momento de realizar algo que você desejava, não importa o tamanho. E aproveite e crie um evento de comemoração. Isso vai marcando o seu caminho, por menor que seja a comemoração. Isso vai funcionar dentro de você, no seu subconsciente, né, como um gatilho para próximas metas, próximos objetivos que você venha a definir. Então comemore sempre, tá? Não importa se isso vai ser uma celebração grandiosa ou vai ser uma celebração. O importante é o sentimento que você vai ficar. Bom, por fim, concluindo esse vídeo dos 7 princípios para o sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso na vida, então vamos só resumir quais foram esses princípios que eu falei aqui. Primeiro, defina uma meta clara, um plano e confiança. Meta, plano e confiança. Depois você tem não ter medo do fracasso, tenha objetivos, né? Objetivos no sentido de significado para você, e compromisso e celebração ou comemoração. Tá? Esses são então os 7 princípios para você chegar a resultados maravilhosos na sua vida, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Deixe o seu comentário, vai ser muito importante a gente trocar ideias, porque se mexeu com você e isto fez você pensar de alguma forma sobre a sua situação, então comente aí comigo e eu vou expandir um pouco mais. O importante é isso. Se não mexeu com você, bom, tudo bem, vamos para um próximo vídeo e seguir nesse tema que eu acho maravilhoso, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!